Editorial. Salomão foi um dos homens mais sábios da antiguidade por ter pedido a Deus sabedoria, e com ela vieram todos os demais benefícios. Ele recebia a cada ano 666 talentos em ouro, o que seria hoje aproximadamente 10 toneladas de ouro por ano. Mas não é sobre as riquezas dele que eu quero falar, e sim sobre um dos mais sábios ensinamentos de Salomão. O fiador carrega o peso daquele que deve. Para se entender, quando você fia a palavra, a ação, a pessoa, a dívida de alguém, passa a ser mais responsável pela dívida, por ela, que o próprio devedor. Se você colocar isso na balança das responsabilidades, certamente nunca irá querer empenhar sua palavra ou afiançar alguém, porque aquela pessoa pode faltar com a palavra e você vai ficar com o pepino. Tanto é que na justiça, quando você é fiador e o dono da dívida não paga, é insolvente, não tendo bens para garantir a dívida, quem é o executado é você, que garantirá a dívida com seus bens. Ontem eu li no Top Mídia que o Procurador-Geral de Justiça, Paulo César dos Passos, hoje no comando do Ministério Público Estadual, que, aspas, é legal o pedido de cassação tanto de vereadores quanto do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, e assinalou que essas questões não irão interferir no prosseguimento das providências da Coffee Break. Mas o mais legal de sua fala foi: a Câmara é independente. Se eles quiserem abrir um procedimento, no caso, uma CPI, e apurar irregularidades cometidas pelo prefeito, eles podem e não dependem do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Questionado sobre a possibilidade de um pedido de cassação também ser protocolada contra o prefeito, Paulo Passos confirmou que, mediante aprovação dos parlamentares, os vereadores, o pedido pode ser protocolado, e lembrou que Bernal também é alvo de dívidas de diversas ações do Ministério Público Estadual e réu em ação judicial, e aconselhou: eles, os vereadores, podem apurar, desde que com base em provas e fato determinado, mediante aprovação dos vereadores pelo voto, afirmou o doutor Paulo, e disse mais: há procedimentos da Constituição Federal e da Lei Orgânica e devem ser respeitados para que a ação se torne legal para punir vereadores ou o prefeito. Por que o doutor Passos disse isso? Porque a administração passada do Ministério Público Estadual se tornou, perante a nossa população, fiadora da volta de Bernal ao cargo. E hoje a população de Campo Grande está vivendo o caos administrativo. Nossas ruas intransitáveis, nossas crianças sem merenda, funcionalismo amedrontado, amordaçado, mal pago, inseguro, professores desesperançados. Bernal deveria ser o mais obediente dos prefeitos, porque lhe deram uma nova chance para voltar ao cargo, passando por cima de toda a legalidade do seu ato de cassação. Foi um voto de confiança dado pelo Ministério Público Estadual. E o que é confiança? Nada mais é que algo dado por fiança a alguém. Confiança.
Então, o Ministério Público virou, talvez até sem querer, fiador da volta de Bernal e é o responsável direto pelo caos que a nossa cidade está vivendo. E isso tem pesado sobre o órgão, porque os promotores convivem em sociedade e sobre eles começam a pesar as responsabilidades por terem reconduzido um prefeito que frustrou todas as expectativas de administração, além das cagadas que Bernal tem feito publicamente. Amanhã vai haver uma reunião na Câmara Municipal, reunindo todas as entidades religiosas para discutir a perseguição movida por Bernal contra templos religiosos ou de outras denominações, inclusive contra a nossa respeitável, venerada maçonaria, que ele mandou desocupar e destruir um templo construído em terreno cedido pela prefeitura. Tudo isso está pesando sobre os fiadores da volta de Bernal. E isso começou a solapar, inclusive, a confiabilidade do povo no Ministério Público, porque num ato de arrogância, os serviçais de Bernal fazem coisas inacreditáveis, como fizeram esta semana na Júlio de Castilhos, querendo tirar os abrigos dos pontos de mototáxis. E quando perguntaram quem mandou, disseram, foi o vice-prefeito. E perguntaram novamente, então, o Gilmar Olarte? E a resposta foi, não, o Ministério Público. Então vejam, Bernal, que agora está acusado do desvio de 3.160 doses de vacina contra a gripe A e de mandar vacinar quem não é do grupo de risco, onde se inclui de uma cantora paraguaia que mora em Ponta Porã, a toda a turma e os vereadores Cazuza e Luísa Ribeiro e seus assessores, está se escondendo em suas ações mesquinhas atrás do Ministério Público. A palavra do Dr. Passos significa que a Câmara só não afasta o prefeito se não quiser, ou se não tiver motivos, ou se não tiver vontade, ou se não tiver coragem para fazê-lo. Eis a verdade. O Ministério Público se cansou de ser fiador da palavra de Alcides Bernal e está pesando sobre a instituição esse prefeito que administra por uma liminar altamente discutível. O órgão virou, como está nas redes sociais, o poderoso vice-prefeito de Campo Grande. É responsabilidade demais para o caos reinante em nossa cidade. E eles estão sendo cobrados pelo caos e pela manutenção do prefeito, que nem prefeito é. Bom dia.